Pai do Senhor Jesus, estamos começando mais um Cercadinho Podcast. Hoje está conosco o pastor Elias, ali do Ministério El Shaddai, na cidade de Santa Rita de Minas. Pastor, se apresente para que todos te conheçam, apresente sua família, o seu lar, e daqui a pouco nós começamos o nosso bate-papo. Isso aí, pastor. Pastor, paz do Senhor Jesus, ao senhor, aos demais. É um prazer, né, estar aqui pela primeira vez. E tem algum tempo, né, que nós viemos aí conversando, tal, programando. E hoje, para mim, é um prazer. Como o senhor falou, eu pastorei a igreja El Shaddai em Santa Rita de Minas. Dentro de um curto período, né? Estamos ali servindo ao Senhor. Sou casado, tenho 3 filhos, tenho uma filha de 17 3 anos. filhos? Filhos. Tenho 2 moças, né? Tem uma moça de 17 anos, já está quase casando. E tem uma outra de 14 anos e um menino de 10 anos. Estamos ali servindo ao Senhor junto. Uma família... minha esposa, né, pastora Carita também, ali está sempre junto comigo. Como é o nome da esposa? Carita Edilene. Fala 2 vezes, é língua estranha, mano. Mais ou menos por aí. Mas graças a Deus estamos ali, meus filhos, meninos de Deus, menino de oração, de ministério de louvor. E graças a Deus estamos em Santa Rita servindo ao Senhor até que Ele venha, né? Eu creio. O senhor tem 23 anos de evangelho. Sim, sim. Quais foram as maiores dificuldades que o senhor enfrentou nesses 23 anos? Pastor, dentro de 23 anos servindo ao Senhor, eu creio que o período de adaptação foi um pouco complicado por onde eu vim, né? Por exemplo, eu sou... a minha família veio do catolicismo, né? E eu fui criado, pastor, na roça, você sabe aqueles pé duro mesmo, desses aí. E eu tinha um grande problema comigo, que eu acho que foi o meu grande desafio, até com respeito a aceitar Jesus, a minha conversão e até a minha caminhada cristã, que era timidez. Eu era tímido ao extremo, você sabe aquela coisa assim, de você não conversar com ninguém, você não ter convivência com ninguém. Então, assim, eu fui criado dessa forma, de tanto que, assim, um dia que Deus... Ele implantou em mim esse desejo, essa vontade da conversão. Eu tinha um grande desafio até para poder entrar numa igreja. Então, acho que o meu grande desafio foi a timidez. A timidez me travou em várias áreas na minha caminhada cristã, mas Deus concedeu que eu venci essa barreira. Mas a timidez foi, eu acho que um dos maiores, né? Assim... Isso é eu estou falando de algo de início de conversa, de convenção. Mas depois foi criando em outras situações e tal, mas a timidez para mim foi o grande desafio que eu tive. Então o senhor pegou aquela igreja mais antiga? Sim, sim. Pegou também a igreja mais moderna? Sim. Está enfrentando a igreja mais moderna, né? Sim. E o senhor tem sentido muita diferença do período que a igreja tem passado, pastor? Muita diferença. Na verdade, pastor, a minha trajetória cristã, eu me converti na Assembleia de Deus Missão. Meu Deus. Na cidade de Santa Rita. Pentecostal. Há 23 anos atrás. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, dentro da minha conversão, eu fiquei 3 anos na Assembleia de Deus. Foi os 3 anos que, assim, me projetou para onde eu estou hoje. Porém, é o seguinte, dentro de 3 anos aprendi com grandes homens de Deus, qual foi o meu primeiro pastor, pastor João Vieiras Dornelas, que hoje está com o Senhor e tal, mas depois eu fui para a Igreja Batista, e a Igreja Batista é toda ao inverso. O senhor foi para a Batista tradicional? Não, renovada, Uhum. Do nosso amigo pastor Rodinei. Eu recebi o pastor Rodinei na igreja, então assim, aí eu peguei um período de Batista, mais de 15 anos, entre 15 a 16 anos, congregando na Batista. Eu até ministrei essa semana lá na igreja do pastor Rodinei, da igreja Batista Santa Rita, Batista El Shaddai, desculpa. Eu acabei falando sobre isso. Eu tive um período inicial de Assembleia de Deus que me proporcionou para onde eu cheguei hoje, porém eu peguei 17 anos mais ou menos não é 17 que a matemática aí não vai fechar, né? Entre quase 15 anos de Batista, que foi um ensinamento, fui muito bem doutrinado. É que a Batista ela tem muito a área de ensinamento, né? A área de ensinamento da Batista é muito poderosa. Muito bom, muito bom. Isso aí é uma verdade. Eu até brinco, pessoal, você quer aprender a buscar Deus na Assembleia. É verdade. Aí você vai aprender a orar. Sim.
vai aprender pra monte. Você pode parar, cara que gosta de monte, você pode perguntar, você veio de onde? Vai falar com você, Assembleia de Deus. Aí é isso. Agora, quer buscar aprendizado ou é presbiteriano? Sim. Ou batista? Aí é aprendizado. E a Batista Renovada, o pastor, ela é muito assim, ela é palavra e oração. Você vai ver que tem a igreja mais pentecostal, mais oração. A igreja batista, a renovada, ela é muito centrada, palavra e oração, né? Então, assim, ela não foca num só. Então, assim, ela estrutura muito bem um obreiro. Então, assim, a igreja batista hoje, ou assim, eu tenho um prazer de falar, pastor, das igrejas que eu passei, porque eu costumo dizer o seguinte, eu sempre prezo em sair pelas portas da frente. Porque se quiser voltar, está aberto. Está aberto. De tanto que eu saio dos ministérios, saio não, assim, eu tive essas 3 mudanças, né? Mas dentro dessas 3 mudanças que eu tive, eu volto em todas, sou amigo de todos, vou lá, ministro com eles, nós somos uma cidade pequena, então assim, graças a Deus, eu fui muito bem instruído onde eu passei, e hoje eu sou bem aceito nessas igrejas, porque na realidade, hoje, no tempo que nós estamos vivendo, pastor, nós estamos encontrando muitos pessoas que são migratórias, né? Um dia está aqui, outro dia congrega lá, outro dia fecha uma porta aqui, vai para outra, e hoje é um dos grandes desafios que nós enfrentamos hoje, né? Essa migração, cada dia a gente recebe alguém, outro dia a gente perde, às vezes entra 10 pelas portas da frente e sai 5 pela porta dos fundos que você não está vendo. Então, assim, é um desafio da igreja atual, né? Eu acho que o maior desafio eu tenho, essa semana, esses meses, né? Eu tinha obreiros aqui de 8 anos. Nossa. Enquanto a gente estava... Não vou falar aceitar tudo não, porque não era bem aceitar tudo. Sim. Mas a gente tentava fazer de tudo para que algo não fosse corrigido de uma forma. Ele estava uma benção. O dia que corrigiu, foi embora. Saiu pela porta do fundo. E saiu de uma forma muito terrível, a forma que saiu. Sim. Então, a gente está passando, a gente hoje entende esse processo. Sim. Ainda mais cidade pequena. Nossa. Cidade pequena ainda é pior ainda. Vamos lá. O senhor então enfrentou mudança ministerial. Sim. O que te fez o senhor estar na El Shaddai hoje? Pastor, na realidade foi Deus, né? Eu falo o seguinte, que Deus ele conduziu de uma forma que não deixou dúvida nenhuma que era Ele que estava te guiando. Me guiando, Então, assim, de tanto que uma época eu comecei um período de oração, porque muitas das vezes as pessoas se decidem, né? Eu não quero estar aqui, vou embora. Eu vou para tal lugar. E às vezes deixa de consultar o Senhor, é essa a vontade de Deus? E na realidade, por um período muito grande, eu comecei a orar buscando de Deus essa direção. E foi até interessante que eu tive uma experiência, pastor, muito assim, a igreja El Shaddai hoje ele é do lado da minha casa. Porém, eu era batista na época. Então o senhor saía dali e ia para Batista? Ia para Batista. E um certo dia, assim, orando e tal, eu passei em frente a onde é a El Shaddai que eu pastorei hoje. Era uma construção, estava cheia de muros, daquelas telhas tal, de metalão. Aí o pedreiro falou assim, Elias, eu não era pastor na época, né? Ele falou assim, Elias, a sua igreja está vindo para cá. Só que, assim, a igreja batista, ela não tinha pretensão nenhuma de mudar. Eu peguei e falei com o cara, com o pedreiro, falei, meu amigo, eu acho que você está meio equivocado, porque a minha igreja não vai mudar. Ele olhou para mim, não, eu estou te falando que a sua igreja vai vir para cá. Eu falei, meu amigo, mas eu estou te falando, nós não vamos mudar, tal. Eu cheguei num certo ponto que eu já estava discutindo com o pedreiro. Só que dentro daquilo ali, pastor... Teve uma palavra profética, né? Foi profética de uma pessoa que não era cristão, entendeu? Não era crente e tal. Porém, foi passando um tempo, eu orando, buscando a Deus, e um dia Deus falou, não, chegou a hora da nossa mudança. Porém, eu falei assim, agora eu vou sair... da Igreja Batista e no meu coração, meu pensamento talvez teria até voltar à Assembleia de Deus, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou um defensor da Assembleia de Deus pela seriedade do ministério, né? E quando eu saí, pastor, eu fui e falei assim com o meu pastor na época, pastor Rodinei, ele me abraçou na porta da igreja, pastor Rodinei é um homem de muito caráter, né? Ele é um cara de Deus, ele olhou para mim e falou assim, meu irmão, me abraçou, me beijou, né? Ele tem um costume de abraçar a gente, beijar.
Só conhece, ele é muito Eu carinhoso. conheço ele demais da conta. Sim. Aí o que ele fez? Ele pegou, foi, me abençoou e foi assim, para onde você vai? Eu falei, pastor, eu vou visitar várias igrejas para me ver onde eu vou ficar. Porém, na minha mente, não, eu já sei para onde vou. Porém, a primeira igreja que eu fui visitar é essa que abriu. Aí, futuramente, abriu realmente. Aí eu fui descobrir que a igreja El Shaddai tinha ido. Eu era da Batista El Shaddai. O pedreiro estava tão errado. Então, o pedreiro estava certo. Eu que estava errado. Só que, porém, é o seguinte, aí inaugurou a igreja, tal, já tinha um período, quase um ano que a igreja estava lá. Eu saí de lá, nem visitar eu ia. Porém, nesse período, eu falei assim, eu vou visitar algumas igrejas. A primeira igreja que eu quis visitar foi a igreja El Shaddai. Aí eu visitei ela, né? Aí eu tô lá até hoje. Não consegui ir para outras ainda. Então foi assim, foi algo de Deus. Deus, ele confirmou a minha saída para o Ministério El Shaddai. E hoje, assim, a El Shaddai, ela faz um trabalho que encaixou dentro daquela visão que eu tinha de reino. Porque a caminhada da gente, o pastor, assim, como ovelha, como pastor, como servo de Cristo, né? A gente costuma criar algumas situações, algumas feridas, e a gente acha que aquilo ali não tem uma solução. Às vezes a gente acha que não existe pessoas dentro daquela visão que nós temos com respeito ao reino. E quando eu cheguei na El Shaddai, eu aprendi, eu vi algo que encaixava em mim, entendeu? Então, assim, eu creio que a gente vai até falar nesse tema ainda hoje, mas assim, eu cheguei, fui muito bem aceito, encontrei um pastor que estava pastoreando a igreja na época, El Shaddai, um pastor muito amoroso, que me abraçou, me ajudou na caminhada. Então, assim, me restaurou de algumas situações que eu estava vivendo pessoalmente, que não tinha nada a ver com a igreja, com pessoas, mas era a minha identidade própria, né? E ali me abraçou e eu acabei ingressando na El Shaddai, e foi através dessa situação. Deus me encaminhou para lá, né? Por isso que eu acho que a gente precisa tomar as nossas decisões vendo qual é a vontade de Deus. Será que é isso que Deus tem para mim? Será que é isso que Deus tem nos mostrado? Então eu fui por aí, pastor. É igual eu falo com a galera. Eu tá em piedade foi Deus que me trouxe. Sim. Eu não queria. Eu não queria não. Tá aqui hoje foi Deus que me trouxe. E eu brinco. Essa semana eu até preguei lá em Caratinga. Eu falei isso com um rapaz. Falei que Deus, quando ele te envia para algo, ele te dá uma visão sobre algo. Com certeza. Deus, ele nunca vai te tirar de um local para te enviar para outro. Isso é uma visão. Elias, fuja. Por quê? Eu vou te colocar em uma caverna e ali eu vou te alimentar. Sim. Então Deus, quando ele te tira de algo, ele te dá uma visão para poder certeza. te alimentar. Sim. Foi o que aconteceu com o senhor. Então vamos lá. O senhor está pastoreando há quantos anos? Pastor, eu estou na direção da igreja em Santa Rita, estou com 2 anos e 4 meses que eu estou na direção da igreja. Sou um bebê ainda, né? Estamos aprendendo ainda, graças a Deus, mas tem 2 anos e 3 meses que eu estou pastoreando, que eu estou na direção da igreja em Santa Rita. Qual foi a maior dificuldade do senhor em sair de uma ovelha para hoje cuidar de ovelha? Pastor, na realidade, isso aí eu acho que o senhor já acabou respondendo aquilo que eu iria falar. Porque você deixar de ser ovelha, assim, entre aspas, você deixar de estar na cadeira e assumir uma direção da igreja, é algo muito complicado. E quando se trata você fazer isso dentro da sua própria igreja, aí eu acho que a coisa ainda complica um pouquinho a mais. Porque, na realidade, o que acontece? O pastor que eu assumi o lugar dele, eu costumava dizer que era um pastor muito completo. O cara prega muito, o camarada canta muito. Deus coroou o cara com vários Eu conheci ele, dons, ele canta mesmo. Entendeu? Canta, prega. Deus usa em revelação, faz. Nossa, ele puxava muita gente. E, de repente, pastor, o meu grande desafio foi o quê? Sou membro de banco. Aí eu sou criado, assim, vim de uma linhagem assembleiana, tal, um povo mais tradicional, educado aí pela igreja Batista e vim para El Shaddai e já pegar uma igreja nesse ponto. Aí o que acontece? A minha vida pessoal não mudou. Hoje, se o senhor for em Santa Rita, o senhor vai ver eu andando na bicicletinha, o senhor vai ver eu com a roçadeira nas costas trabalhando, porque essa é a minha identidade. Porém, dentro disso é o seguinte, uma coisa é você sair do banco e agora você vai substituir uma pessoa de alto nível, porque o pastor que era
do pastor Júnior na época, né? Que era lá, é um cara de alto nível, um grande homem de Deus. Então, assim, foi o grande desafio. E agora? Olhar para a igreja e falar assim, olha, o homem foi embora. E agora? O que Eu que não vai tenho ser? tudo aquilo, não. Não tenho. Só que aí foi o grande desafio. Por quê? Para mim, eu tinha, quando eu assumi a igreja, fizeram uma reunião comigo e falaram assim, olha, a igreja hoje vai passar por uma situação seguinte, hoje a igreja vai perder na média de uns 60%, 70%. Aí você entra no desespero, pô, eu estou assumindo uma igreja que está bombando na cidade, assim, bombando a forma de Querendo ou não, quem assume a igreja tem que saber. A igreja tem uma dívida, a igreja ela tem um custo para continuar. Aí você recebe assim, nossa, até os próprios presidentes, não assuste com as pessoas que vão sair. Aí a primeira pessoa que chega perto de mim, pastor, e fala assim, irmão Elias, nem pastor, né? Irmão Elias, e agora? Para onde nós vamos mudar? Eu falei, não, minha irmã, nós não vamos mudar. Como nós vamos pagar o aluguel? Porque a igreja vai esvaziar e nosso aluguel é um aluguel alto. Eu falei, minha irmã, eu não sei, eu trabalho e dentro daquilo minha esposa também trabalha muito. Eu conversei com ela e falei assim, olha, o meu salário eu consigo pagar o aluguel. Qualquer coisa nós comemos com o seu. Essa foi a visão. Então foi esse desafio, né? Você sair do banco, deixar de ser uma ovelha para pastorear. Só que aí entrou, onde entrou, pastor, a bondade e a misericórdia de Deus, né? Porque a igreja em si, ela enxergou essa necessidade. Nós abraçamos o nosso líder agora, nós abraçamos o nosso pastor, ou do contrário, a realidade, a queda era algo eminente. Então, assim, foi um grande desafio, mas quando no primeiro culto, que aí depois, assim, eu tenho uma visão, não tenho nada contra, eu trabalho hoje com campanha e tal, mas eu trabalho de uma forma mais temática, né? Uhum. Mas aí eu peguei, assim, uma pessoa totalmente ao contrário do que estava tendo na igreja. Primeiro culto após, já foi o primeiro culto numa quarta-feira, que não tinha, assim, campanha, o outro pastor já tinha ido embora e tal. Eu olhei para a igreja, tinha 50 pessoas. Falei, o quê? Falei, o negócio deu certo. Porque o povo já sabe que é eu que estou. Então já deu 50 numa quarta. Eu falei, opa, Deus está no negócio. E aí daquilo ali a gente falou, aí no próximo culto de missão, a igreja às vezes deixava um pouquinho a desejar. A presença, eu vi que a igreja estava lotada, os dirigentes foi fora do comum na direção do culto. Aí eu pude ver que Deus estava e isso foi trazendo segurança. Mas esse foi o grande desafio, deixar de ser ovelha de banco dentro da cidade que você nasceu e pastorear a igreja, que já te conhece o passado, conhece a sua vida, é um grande desafio, né? Teve muita perda? Pastor, poucas. Na realidade, assim, como a igreja em Santa Rita tinha muitas pessoas de Caratinga que congregava em Santa Rita. Era o pessoal que ia muito para campanha, tal. Os campanheiros, pessoas, né? Tinha muito. Então, assim, nesse momento, o que migrava de Caratinga para Santa Rita pararam de ir, entendeu? Porém, é o seguinte, pastor, igual eu tô falando, eu respeito todas as igrejas com campanha e tal, mas a maioria das pessoas que trabalham com campanha, ou esses companheiros aí, né? Companheiros aí. Eu brinco com isso aí, tem a galera da campanha. Não são membros. Não são membros. Não adianta falar assim, mas tem membro da cidade tal que está fazendo uma campanha. Não faz, não é, entendeu? Membro é aquele que você está ali com você, está na oração, está nos estudos. E na realidade tivemos assim uma perca muito insignificativa. A igreja continuou, igual eu falei, a bondade e a misericórdia de Deus, né? A igreja continuou, mas a perca foi muito pouca. Na realidade, se você for parar, nós perdemos lá 2, 3 famílias que são pessoas muito ligadas ao pastor e foi também cooperar com ele na outra igreja. São servos de Deus, está lá ajudando, apoiando. Então, assim, Deus ele providenciou, né, tanta assistência para aquele que saiu, quanto novos também da igreja, que outro tempo, às vezes, não tinha tanto, como eu posso dizer, não tinha tanto vínculo com a igreja, com carro, com funções, abraçou a obra e o barco continuou, né? Foi mais ou menos por aí. Deu sorte. Deu sorte não. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Migrar de campanha, acabar... Não é fácil não, tá? É difícil. Eu entro nessa mesma visão do senhor. Nossa igreja, ela nunca trabalhou com campanha. Sim. Porque quando nós abrimos em Piedade,
Nós tínhamos que trazer para Piedade. O povo de Piedade gosta de uma campanha. É, né? Ixi, o povo aqui é campanheiro. O povo, quando eu tinha um culto de cura e libertação, o que eles pensou? Campanha. Nossa. Aí a igreja, bum. Aí o povo foi vendo que não era. É. A realidade, pastor, que a igreja que trabalha com campanha, ela precisa. Eu estou falando assim, eu não sou contra a igreja que trabalha Não, com também não sou campanha. contra. Porém, você tem que usar uma estratégia para você ficar não só na campanha. Tem que se reinventar, se reinventar. Porque você tem que ter o seguinte: você prende a atenção do povo através de uma campanha. Porém, quando o povo vê, você tem que dar alimento para eles. Você tem que mostrar, você tem que discipular. Se você fazer uma campanha hoje, eu acho que é o grande desafio da igreja hoje, pastor Tiago, é o seguinte: você trabalhar às vezes a igreja em uma campanha e você não fazer o discipulado. Por quê? O que vai trazer um crescimento para a sua igreja é o discipulado. Porque se você está focado na campanha, o dia que você tirar a campanha, o povo some. Acabou a igreja. Então, o discipulado hoje, eu acho que está faltando muito para a igreja o discipulado. O tete a tete, né? O sentar na mesa, o ir na casa, o evangelismo. Hoje, é muito triste dizer, mas o evangelismo hoje está acabando. Mas o maior problema que a igreja hoje, pastor, tá passando, perdão até o jeito que eu falar, nós estamos vivendo um período que tem muita pessoa que está usando a fé como brincadeira. Sim. Essa semana mesmo eu abri uma live no telefone, eu sigo uma galera boa, e ali um rapaz entrou com uma live e 10 pessoas, Deus acaba de falar comigo e tal, e começou, e passa o pix que Deus vai terminar de entregar a revelação. Então, tipo assim, o povo tá acostumado com isso, vocês estão pensando que isso é Deus, e tá esquecendo que Deus, de vez em quando, ele vai falar na brisinha suave. Talvez o culto não é aquele culto que eu quero, mas é o culto que Deus quer falar. Sim. Então é isso que o povo tá no entendendo, entre o discipulado. Talvez eu brinco não, né? Acaba sendo uma verdade. O dia que eu ouvi mais a voz de Deus na minha vida toda foi um dia eu e meu pastor dentro de casa. Meu pastor pegou a Bíblia e soltou uma frase para mim e falou assim: ó, todos estão convidados à salvação. Eu não era crente ainda não. Nossa. Todos estão convidados à salvação. Você vai deixar o convite passar ou vai aceitar? Nossa. E foi embora. Então, tipo assim, aquele dia Deus falou comigo. De uma forma sobrenatural. Sim. Aí, então, mas ele falou em língua? Não. Pulou? Não. Ele soltou essa frase. Todos estão convidados à salvação. Aí ele falou: convite é como? Eu me lembro até da frase, meu pastor, sim, Deus o tenha. Convite é o quê? Eu falei: convite é algo que a gente vai e se a gente não for, a gente perde. Eu falei: então beleza, você está convidado. Nossa. Não entendi o recado. Pastor, mas é engraçado assim, às vezes a gente cria uma visão, às vezes a gente faz nossos eventos, traz um pregador e de repente, X pessoa aceitou Jesus, tal, o cara veio e ganhou tantas almas. E na realidade não é assim, né? Eu brinco aqui, eu tinha um evangelista aqui na igreja, eu já não tenho mais. E não nada contra o cargo evangelístico. Sim, sim. Nada contra. Porque eu fui evangelista. Sim, sim. Eu fui evangelista. Muito útil, né? Eu fui evangelista. Só que o pessoal distorceu o que é evangelista. Sim. Eles estão distorcendo o que é evangelista, o que é um missionário distorceu. Sim. E ali eu perguntei, um dia eu falei, sabe qual a maior dificuldade do evangelista? Ele qual? Não tem. O evangelista não tem dificuldade. Não, hoje é fácil. O evangelista tem dificuldade. O evangelista vai lá, prega. Se ganhar uma alma, talvez aquela alma não vai nem prevalecer, porque foi aquele momento do calor. Sim. E tchau. O maior desafio é para quem pastoreia. Sim. A realidade, o pastor, dentro dessa linha de raciocínio, eu me lembro com respeito à minha conversão. Igual eu falei assim, eu me converti na Assembleia de Deus, tinha 15 anos. Porém, a minha família era uma família muito católica, quando veio do catolicismo e tal. E nós morava na roça, e o povo de roça gosta muito de música, né? Nossa, se você quiser ganhar eles, eu lembro na época dos meus pais, nós tínhamos lá 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, já tinha um radinho a pilha cantando. Ligado na rádio. Era dessa forma. Então, o que acontece? Nessa época, o pastor, hoje eu tenho eu costumo até emocionar quando eu vou falar sobre isso. Hoje eu pastoreio uma irmã lá na igreja, a irmã Maria, que os irmãos dela foram meus pais na fé, assim eu posso dizer, porque eu tinha na média, na minha infância, na média de 4 para 5 anos, a gente morar na roça, é o seguinte, a minha família é extremamente católica, porém existia uma família que era extremamente cristã. E na época, no caso é na minha época, não é do senhor, né? É na mesma época, tá?
Na minha Mesma época, é o época. seguinte, o povo vivia muitas dificuldades. E na época, quem tinha uma bicicleta era rei. Era. Aí meus irmãos mexiam com as bicicletinhas velhas, aí essa família lá gostava de uns toca-disco, né? Aqueles vinil e tal. Bolachão. E eles trocavam, entendeu? Um trocava a bicicleta, um troca de toca-disco, o cara jogava aquela caixa todo tamanho nas costas. E essa família era cristã. Porém, todas as vezes que eles chegavam lá em casa, o meu pai colocava na época 2 cadeiras e esses irmãos sentavam, né? Lá aquelas calças social, antiga, listradinha. Ou a blusa tinha que ser de manga comprida? Isso. E eles chegavam lá, toda simplicidade, descalços, sentavam nas cadeirinhas no terreiro. E ali, aí, minha mãe sempre, na casa é tradicional o cafezinho, né? Não ia embora sem tomar o café. E ali começava a cantar hinos, canções. E ali, assim, eu me lembro até hoje, eu falar assim, vai cantar para mim, eu não vou cantar porque não é a minha área, então, assim, esquece, né? Nem os parabéns para você eu vou cantar. Mas Eu na dou época, sorte, meu ministério é completo. Eu canto e prego e vai embora. Parabéns. Graças a Deus. Não é o meu, tá? Graças a Deus, canto e prego. Mas eu era cantor Porém, antigamente, vim pra igreja, então. Então, porém, pastor, o que acontece? Na época, eles chegavam e cantavam os hinos, e aquilo ali entrou no meu coração. Até hoje, se você falar assim, qual eram os hinos que eles cantavam? Aqueles hinos antigos, eu falo com você, porque aquilo ali trouxe a conversão para mim. Então, O senhor deve ter ouvido nos Jair Pires, né? Rapaz, é daí para lá. Eu acho que o Jair Pires é mais novato ainda. Jair Pires, Oséias de Paula. Valdeci Aguiar. Valdeci Aguiar. Tem um que é gente. do Lá na Galileia, Santo Galileu. Esse ainda é mais antigo ainda. Mas, na realidade, o pastor, e vamos ser sinceros, né? As letras dessas canções, você vai Jair Pires, pelo amor de Deus, olha a letra da canção dos homens. Nós temos um Aquilo é culto profundo. aqui na igreja chamado Culto da Saudade. De vez em quando nós faz ele, Culto da Saudade. Aí é só... Eu trouxe um rapaz que ele cantou indie dos anos 95 e 2000. Eu falei, não canta mais não. Aí, por que não? Eu queria indie antiga. Você vai cantar indie de 2000 pra mim, eu tô vivendo ele ainda. Não. Então, assim, a conversão na minha vida veio praticamente na infância, né? Dentro de uma família católica, veio duas pessoas que, assim, quebrou essa barreira. Hoje, a minha família são praticamente quase todos cristãos. Eu sou o primeiro pastor, mas praticamente minha família são praticamente quase todos cristãos hoje. Uma pergunta em cima disso. O senhor foi o primeiro a aceitar Jesus na sua família? Não. Não? Foi o meu irmão. Ele veio, depois veio um sobrinho e tal, e depois que eu vim. Como é ser pastor no meio de uma... Pelo jeito a família não é pequena. Ser pastor no meio dessa família. Pastor, isso aí é até interessante. Por quê? Dentro da família eu sou o mais enjoado. É mesmo? Sério, eu sou o caçulo de 9. Entendeu? Então, Como assim? Nós somos 9 irmãos. Eu sou o caçulo. O nome do seu pai é José? João. Jacó, quer dizer? Você tá doido? Família é grande. Então o que acontece? Eu sou o mais novo, eu sou mais assim, você é o mais criquiri, você é o mais enjoadinho da toa. Por quê? Eu sempre gostei das coisas mais corretas. O que eu concordo, o que eu não concordo e pronto, acabou. Entendeu? Porém, quando eu me converti, aí a gente começou assim, uma família, a gente fomos criticados por alguns tal, mas dentro disso aí, o pessoal pegaram e viu a minha conversão como foi. Hoje, pastor, é muito interessante a gente falar com respeito o cristão dentro do lar, né? Porque, na realidade, talvez o senhor olhe para mim, eu acabei de conhecer o senhor, fala, pastor Elias, homem de Deus, abençoado, tal, prega bem, fala em línguas, tal. Mas quando você vai ver a realidade dentro da casa, você vai ver que distorce tudo aquilo que ele viveu. Então, hoje, dentro da família, eu tenho esse desafio, porém, eu sou muito respeitado por toda a minha família por ser pastor. Hoje a minha mãe não congrega comigo, tá? A minha mãe, ela tem um prazer. Todas as pessoas, a minha mãe tem 86 anos. As pessoas chegam lá e falam, meu filho é pastor, entendeu? Então, assim, hoje para nós, para minha família é uma honra ter um pastor na família e graças a Deus nós convivemos muito bem com isso. Mesmo eu sendo mais novo, tiver de aniversário, tiver de culto fúnebre, o que tiver, noivado. A primeira vez que eu fui em um evento foi o noivado de um sobrinho meu, não sabia de nada, não sabia nem expressar direito. Ele falou,
tio, você que vai cá, vem cá, você vai fazer a minha cerimônia aqui. Que você é louco, meu filho, você não falou nada, avisou nada. Não, vem cá. Então, assim, nós A honra, né? Isso. Foi uma honra. Hoje, para mim, eu tenho uma honra dentro de uma família de ser pastor e, graças a Deus, eu sou feliz por exercer essa função. Né? Eu brinco, uma brincadeira que se torna seriedade. Você quer conhecer um ministério, Sim. você olha para a família. Eu tenho mania de brincar aqui. Eu tenho o pastor mais velho da minha igreja. Quantos anos seu avô tem? 15, né? É que ele faz aniversário de 2 em 2 anos. É de 4 em 4. Ele nasceu 29 de fevereiro. Nossa. Quantos anos seu avô tem? Foi mais novo que eu. Mais novo que ela. Quantos anos seu avô tem? Essa é boa. 60, 70? 63, Não, ele é aposentado por idade. 60 e pouco. São 65, 66 anos. Sim. De casado ele tem 50. Pensou? Aí eu brinco. O pastor mais velho da igreja é meu sogro. Nossa, Eu tenho o prazer de ter o meu sogro sendo pastoreado por mim. que bacana. Eu tenho prazer de ter meu sogro e minha sogra sendo pastoreado por mim. Tive minha mãe sendo pastoreada por mim um bom tempo. Nossa. Então eu tenho esse prazer de ter isso. A família... Lá em casa a senhora é minha mãe, mas aqui eu sou seu pastor. Minha mãe, ela brinca. A gente, uma vez no ano, Sim. eu vou lá na região. Aí ela brinca. Ela fala, ó, dentro de casa quem manda sou eu. Na igreja eu abaixo a cabeça. É interessante. Na igreja eu abaixo a cabeça. Na igreja o senhor é pastor. Então, eu tive o prazer. Minha mãe é pastora. Meu pai, meu padrasto é pastor também. Então, eu tenho esse prazer de ter pastoreado meu padrasto, ter pastoreado minha mãe, ter ganhado a alma da minha mãe para Jesus, de eu ter ganhado a alma do meu padrasto para Jesus. A da minha irmã eu ganhei para Jesus. Então, tipo assim, eu tive esse prazer. Sim. E aí você vê um grande ministério. Eu brinco com a igreja. Eu falo, gente, você quer conhecer um ministério? Não é o que o povo lá fora diz, Sim. mas são os que te conhecem verdadeiramente. Minha família. É a família, e não tem jeito. Sai da família e vai pra cidade, né? Porque se a família não vai com a cara, acabou, irmão. Já era. Se a família não. Minha sogra até brinca. Eu tô consertando meu genro. Interessante, o pastor, dentro disso aí, é porque, na realidade, eu acho o seguinte, eu acho não, né? A igreja, às vezes a gente tem uma mania do eu acho, mas a igreja ela precisa ter um critério quando vai separar alguém ao ministério pastoral. Porque, na realidade, hoje você pega uma pessoa e coloca no ministério pastoral, você não sabe a índole da pessoa. 90%. Não sabe. Então, assim, teve uma situação que eu fui em uma cidade e, de repente, eu ouvi assim, pastor da cidade tal vai estar pregando, o homem que fala, que dá, revela CPF e não sei o que, pastor, pá. Eu falei, ué, eu conheço pastor, é da minha cidade. Sério? Sério? Vamos lá. Rapaz, e quando eu cheguei lá, que eu vi, falei, gente, eu conheço ir lá, mas não é isso tudo, não. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu tenho, assim, eu tô até assim, o senhor conduz as perguntas e eu mudo o assunto. Não, porque o bom do podcast é isso, que a gente bate papo sobre tudo. Fica à vontade. Teve um dia, pastor, que assim, nessa trajetória de 23 anos servindo ao Senhor, no início, eu vou falar assim, no início a gente chega a ter primeiro amor, não, eu vou fazer isso, eu vou cantar, vou pregar, vou ser pastor. Só que vai passando o devido tempo, isso aí acaba apagando em nós, né? Mas um dia eu falei com Deus, hoje eu tenho um desejo muito grande, eu gosto do Ministério Shaddai por ele ser um ministério missionário. Então, assim, eu gosto de missões. Porém, eu falei com Deus o seguinte, olha, se algum dia eu chegar a ser pastor ou missionário, ou se algum dia eu tiver de sair da minha cidade, eu não quero fazer isso se antes eu não fazer onde eu moro. E quando eu fiz esse propósito com Deus, eu comecei a trabalhar na minha cidade com o departamento de homens. Então, em Santa Rita tinha um grande desafio, que é trabalhar com um grupo de homens. Hoje, toda cidade, grupo de homens na igreja para cantar tal, é uma luta, é difícil ter. E nós começamos a fazer um excelente trabalho com um grupo de homens em Santa Rita, da qual tem lá até hoje, você pode convidar que eles Vou chamar assim. Eles vêm, tá? Gosta? Nossa, gosta. Nós temos lá pessoas muito boas, gostam de cantar. Então, o que acontece? Eu comecei a pegar esse grupo e comecei a levar para a rua. Entendeu? Nós fazíamos um trabalho lá no bairro Santo Antônio, lá na quadra. Descemos evangelizando, pregando na rua. E começamos a envolver a cidade toda
para fazer. Porém, eu não tinha esse desejo, assim, você vai pastorear a igreja de Santa Rita. Eu nunca quis pastorear a igreja de Santa Rita. De quando me ofereceu, eu quase morri, porque não é o que eu queria. Porém, a minha visão é o seguinte, eu quero ser conhecido da minha cidade, porque se algum dia eu chegar numa cidade para pregar o evangelho, ou para pastorear, ou para morar em outro lugar, eu vou falar, não, pode ligar para a minha cidade, liga para o comércio da minha cidade, liga para os moradores, conversa com o prefeito, conversa com os pastores, porque a minha cidade me conhece. Hoje o grande desafio, hoje nós como pastores, o grande desafio, até hoje, às vezes até para a gente trazer para o altar da gente, tá tão difícil porque os pastores hoje estão irreconhecíveis, você não conhece a linhagem deles. Eu brinco aqui e repito, acaba sendo uma coisa séria que eu falo. Sim. Não vem pregador na minha igreja sem carta, não. Ou eu conheço o pastor dele, Sim. de ter amizade, Corretíssimo. ou traz uma carta para mim. Sim, corretíssimo. Aí teve até um obreiro meu, ô pastor, vou trazer fulano. Eu falei, não traz não. Tem carta? Não, ele roda, mas sem carta. Eu falei, não, então na nossa ele não prega. Eu quero uma carta, eu quero saber quem é ele, eu quero saber de onde ele veio, eu quero saber endereço. Você tem que ter endereço. Tem, lógico. Tem pregador, pastor, que não congrega. 90%. Não congrega. Eu tinha aqui, isso aí eu falo porque aconteceu aqui. Eu tinha um pregador aqui que ele amava pregar. Sim. Mas aí se falasse assim, ó, hoje tem uma escola bíblica dominical. Ele não tava. Hoje vai ter um ensino para liderança. Ele não tava. Hoje vai ter um café pastoral. Ele não tava, que a gente faz de vez em quando o café pastoral. Todo mundo senta uma mesa, eu abro a Bíblia, eu vou ensinar, vamos falar. Eu brinco com a igreja, eu falo, igreja, eu fiz teologia, eu tenho 4 anos teológico pelo MEC, mais 4 seminários fora MEC. Sim. Então, ao todo, eu tenho 4 bacharel em teologia. Eu falo com a igreja, eu estudei para me poder te ensinar. Sim. A teologia não me fez pastor, a teologia me fez professor. Sim, então, como professor, eu estou para te ensinar. Sim. Então, se você não serve para sentar na mesa e aprender comigo, você não serve para poder subir no altar e eu te escutar. Primeiro aprenda para depois você poder falar. Pastor, hoje é um grande desafio, né? Até para a gente, para pastorear hoje, nós estamos tendo esse desafio. Porque, na realidade, é o seguinte, tem pessoas que se autodenominam sobre o altar. Aí, se você passar, irmão, você vai ficar no culto hoje, no banco? Não, para mim não serve. Eu só sirvo se eu for... O senhor nunca passou por isso, não, né? Pastor, é o que eu mais passo, pastor. Eu acho que não existe um pastor que não passa por isso. Mas é interessante. Essa semana eu falei com a galera, eu falei assim, ó, o melhor bate-papo que a gente tem no podcast é quando eu trago um pastor. Sim. Porque verdadeiramente ele vai falar o que a gente enfrenta todo dia e muitas vezes eu conto e a igreja fala, não, só acontece aqui. Não, isso é geral, pastor. Isso é geral. Na realidade, é um desafio hoje, pastor, porque se o senhor trabalhar hoje, o membro no banco, você perde ele muito rápido. E o grande problema nosso hoje como pastor, porque hoje nós estamos precisando de obreiros. Verdade. Eu, na minha cidade, eu tenho pessoas excelentes servindo a Deus comigo, tá ali pronto a servir, diácono, presbíteros, então, são pessoas, mas ainda há necessidade. Então, quando chega alguém de fora, o que a gente começa a ver? Nossa, chegou a pessoa de fora, a pessoa canta muito e tal, logo a gente, nossa, eu estou precisando de alguém. A gente acredita e bota no altar. Sim, nossa, eu estou precisando de alguém aqui, o que nós fazemos? Não, eu vou ajudar ele, né? Assim, automaticamente eu vou ajudar e você ajudar. Na verdade, nós não estamos ajudando. Nós estamos acabando com o ministério deles. E o nosso também, né? E o nosso, principalmente o nosso, né? Se dá uma canseira. Eu já passei pouco por isso. Nossa, tá? Sim. 8 anos pastoreando Piedade Caratinga. Meu Deus do céu. Hoje eu falo com a igreja. Isso aí é uma realidade. Vamos aproveitar os que estão. Os que chegar se adapta. Sim. Ô pastor, um grande problema hoje que nós encontramos dentro dessa área é o seguinte. Por causa dessas pessoas que às vezes a gente abraça muito chegando, e não é com maus intenções. A nossa intenção é ajudar, incentivá-los. Entendeu? Eu falo isso que a gente faz, mas muitas das vezes a gente acaba deixando pessoas boas que poderiam estar no banco. Hoje, a maioria das pessoas que às vezes estão no banco são pessoas que têm competência, são pessoas de Deus, mas assim, às vezes está tão assim frustrado que acaba, não, eu quero ficar no banco mesmo, entendeu? Então, assim, hoje eu acho que nós, como pastores, nós temos que ter um olhar mais crítico. Mais crítico, entendeu? Essa é a palavra.
mas e purificar mais, né, daquilo que nós estamos trazendo para o altar. Porque nós pagamos preço muito alto, pastor. Porque hoje não adianta eu ser só pastor, eu ter uma igreja que, nossa, minha igreja está cheia, nossa, o meu ministério de louvor é melhor, nossa, o nosso ministério da palavra tem um X de pregadores e tal. Mas quando você sai da porta da igreja para fora, a igreja está mais bordoada. Nossa, que cara canta muito, mas pelo amor de Deus, canta lá, mas canta aqui fora, canta a irmãzinha aqui, canta de lá. Então o que acontece hoje, pastor, às vezes, é melhor você conduzir um povo na humildade. Às vezes, eu falei isso essa semana numa escola bíblica lá na igreja, que às vezes nós apresentamos para a sociedade uma igreja grande, mas às vezes nós preocupamos em qual igreja que nós vamos apresentar para Cristo. Porque às vezes para a sociedade, eu tenho uma igreja com 200 membros, 300 membros. Mas e quando chegar no dia do arrebatamento, quantas pessoas nós vamos apresentar para Deus? Essa é essa igreja que eu estou apresentando. Porque esse é o nosso foco, pastor. Entendeu? Alma. Esse é o nosso foco. Se nós sair desse foco, deixou de ser uma igreja. Ô, pastor, passei aqui 8 anos, eu recebi nome de tudo que é tipo de coisa aqui dentro. Sim. Doido, maluco, drogado. Porque eu amo a área missionária. Sim. Eu amo a área missionária. Então, eu literalmente, nós saíamos com o violão na mão, eu e minha esposa, dois doidos. E subia o morro e ia tocando violão pros meninos na esquina. De vez em quando tava bêbado, drogado, e a gente ali no meio deles. Sim. Que eu acho que se você não importar com isso, quem vai importar? Sim. Existe agora acho que esqueci qual capítulo, acho que é Romanos, que fala como virão se não há quem pregue. Então se a gente não fizer, como vai vir? Não vem. Nossa igreja ela passou por inchaço. Eu cheguei num dia, num culto com 200 cabeças dentro da igreja. Meu Deus. Literalmente, 200 pessoas dentro da igreja. Aquele inchaço. Eu falei, agora nós alcançamos. Aí eu me lembro que um dia nós fomos no monte fazer um propósito e Deus ele falou no meu ouvido: o número está muito alto na terra. Eu entendi o recado de Deus. Não, Falei, a gente está preocupado em alcançar números. Sim. E aí, na época rodou na cidade. Não, a igreja suas, na época tinha 2 anos, 1 ano. A igreja suas com pouco tempo é uma das maiores da cidade. Eu falei, não, tem uma coisa errada. Sim. Não adianta ser muito grande para homens. É melhor um número bem reduzido. Talvez o senhor é aceito na sociedade e pela sociedade, mas às vezes você não é aceito por Deus. Isso. Esse é o desafio. Eu tive eu até cito o nome dele que ele permite citar. Eu tenho um menino chamado Sidão. Ele é primo da minha esposa. Um dia ele virou pra mim e falou assim: eu tô preocupado agora. E eu, por quê, Cid? A cidade parou de bater em você. É bom, ué. Falei, graças a Deus. Não, tá errado. Aí ele, por quê? Não, Jesus foi mal falado. Se ele foi mal falado e a igreja está sendo muito bem falada, Tem alguma coisa errada. tem alguma coisa de errado. Eu não, se disse é bom não é bom não. Talvez nós estamos saindo debaixo do projeto de Deus. Eu entendi o recado, foi pior que é mesmo. Na hora. Se Jesus foi mal falado, a igreja não pode ser toda vez bem falada. Sim. Não que a igreja tenha que dar um testemunho mau, Não. mas a igreja, ela a gente fala, né, antigamente a igreja era chamada do povo que orava com os pés para trás, era os gritadores. Carregador de rapadura. O senhor pegou pesado aí agora, tô tá? falando. Os berrador, os perturbadores, lá vem os perturbadores. A igreja levou esses nomes. Sim. Se a igreja não está levando esse nome, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Na realidade, o pastor, o grande problema hoje, o que faz uma igreja, às vezes, ela ser bem aceita na cidade? É uma igreja que, às vezes, para de falar de pecado. Entendeu? Hoje tudo é certo, tudo é normal. Então, assim, isso acaba, pela cidade nossa, tá agregando com aquilo que nós achamos que é correto. Mas aí você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, não conformeis com este mundo. Então, quando nós, às vezes, começamos a abraçar o mundo, eu levo a minha vida do jeito que está, a igreja acha normal. E, na realidade, enquanto nós estiver conivente com pecado, pastor, a gente está fora da visão. Nós vamos continuar sem ser luz do mundo e vamos continuar amigo do mundo. Então, a partir do momento que hoje nós temos que pegar, pastor, e ensinar a Bíblia do jeito que ela é.
Hoje, infelizmente, pastor, é muito triste falar para nós da classe de pastores, mas hoje nós estamos tendo muito coach. E 90%. Hoje é muito coach, entendeu? Hoje, se eu vai na igreja hoje, pastor, assim, eu dando uma escola bíblica dominical um pouco tempo, a irmã falou assim, pastor, a igreja nunca falou tanto de salvação igual você está falando agora. Por quê, pastor? Assim, nós temos que... a igreja tem perdido o seu foco. Entendeu? A igreja, às vezes, não fala mais de salvação. A igreja não fala mais de transformação de vida. Não fala contra o pecado. Não fala contra o pecado, porque, se eu falar contra o pecado... Eu vou perder fulano. O irmão vai embora. Mas aí a gente vai trazendo para nós algo e não vai transformando vida. Porque o evangelho é o quê? Eu vou chegar na minha igreja, eu tenho lá X de pessoas, lá 80, 100 pessoas. Eu tenho pessoas de todos os níveis, tem pessoas chegando, tem pessoas mais antigas, tem pessoas feridas, tem pessoas que estão se cuidando, tem pessoas que estão dando trabalho, outras pessoas já estão trabalhando. Então a igreja, eu costumo dizer o seguinte, a igreja, isso não sou eu que falo, né? Mas a igreja ela é um hospital que precisa ser trabalhada, entendeu? Precisa ser trabalhada. Porém, nós precisamos, pastor, ensinar a Bíblia para eles. Porque não adianta eu querer assim, mas eu vou tratar uma pessoa que está com uma ferida profunda dando para ele uma dipirona. Não. Você vai ter que fazer um tratamento mais profundo, você vai ter que tirar, às vezes, alguma impureza das feridas, que às vezes vai doer, entendeu? Vai doer, não vai ser fácil. Vai ter que usar aquele metiolate das antigas. Que dói. Pouco. Entendeu? Então, isso é necessário. Porém, pastor, o grande problema hoje da igreja atual é achar que o sermão tem que ser mais light porque tem o visitante na igreja. O cara, quando visita a sua igreja, pastor, ele está tão cansado de ser enganado lá fora, porque lá fora está mentindo, lá fora apresenta tanta parte. Então, quando ele vem para a igreja, ele quer receber alguma coisa que vai levar à transformação. E às vezes o pregador, o pastor, o líder, acha, não vamos... Não, ele já está cansado de se enganar lá fora. Ele quer ouvir uma palavra que tem transformação. A igreja que confronta cresceu ele, nisso. né? A igreja cresceu, pastor, foi nisso. Por que a igreja cresceu? Não foi através de florzinha, beijinho, não. Foi ensinamento, foi perseguido, mas a igreja cresceu. A pregação minha, quando eu preguei nos Gideões, eu falei sobre isso. Falei assim, ninguém viu João Batista pregar para o povo, vem que vocês estão certos. Ao contrário. Convertei-vos, raça de víbora, pois vem chegado o dia do Senhor. Sim, sim. E naquela época, você chamar alguém de víbora, você estava chamando a pessoa de demônio. Sim. Hoje em dia, quando você fala fulano tá endemoniado, o povo é escândalo. E está esquecendo que João Batista chamou o povo de demônio. Sim. Convertei-vos endemoniados, Sim. porque está chegando o dia do Senhor. Então, e é necessário, pastor. Hoje, assim, a gente sabemos que, igual eu estou falando, na igreja a gente tem várias pessoas de vários níveis na igreja. Que chegou mais recente, existem pessoas que estão lá leitinho, a gente tem que ter essa mas deixa eu te falar uma coisa, né? Tem hora que os mais velhos que dá mais dor de cabeça. Isso é verdade. Tem hora, não vou falar sempre não. Tem muito mais velho que é exemplo. Sim, sim. Mas tem muito mais velho dentro da igreja que é o que menos dá os exemplos. As pessoas que às vezes, pastor, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, né, que nos últimos tempos tem pessoa que tem coceiras nos ouvidos, né? Comichões, coceira. Então o que acontece? Iria criar doutores para si. Hoje, às vezes, você pega pessoas que estão tão velho de igreja que assim, eu sei mais do que o outro. Não, eu não estou generalizando, não, pastor. Hoje nós temos muitas pessoas antigas na igreja que são os nossos braços direitos. Eu tenho pessoas na igreja lá de 60, 70, eu tenho várias idades na igreja, são pessoas que chegam, abraçam, pastor, eu estou aqui para respeitar o senhor. Então são pessoas. Mas existem pessoas que às vezes criam um certo nível, que assim, não, eu já sei mais do que o pastor. Mesmo que saiba, não vou falar que não saiba. Tem pessoas que têm, às vezes, um nível de conhecimento até maior. 1000 vezes mais. Mas o pastor continua sendo pastor. Então, os dias que nós estamos vivendo dessa forma. Tem pessoas que são velhas de igreja, mas não preocupam em amadurecer, não preocupam em produzir algo para o reino, né? Essa é a palavra. Mas eu falo com a igreja aqui, se uma criança se levantar, a qual Deus guiou para que a gente levante, ela obedeça. Sim. Abaixa a cabeça. Mas é novo. Meu irmão, se Deus falou, Deus sabe por que chamou. Deus não unge cabeça errada, não. Deus não chama ninguém errado, não. O senhor falou muito sobre o trabalho missionário. E o senhor já foi no Agreste, agora o senhor estava numa outra
obra missionária. Sim, sim. Quais são os maiores desafios que o senhor está vendo nessas obras missionárias? Pastor, obra missionária é a minha paixão, né? Eu sou apaixonado. Eu costumo dizer o seguinte, gente, a gente vai lá. Eu fiz no ano passado, no finalzinho de 2023 e 2024, eu fiz umas 4 viagens. Fiz 3 viagens para Bahia, para o sertão da Bahia, e fiz uma para o Nem seco não é, né? Nossa, é um desafio. É. E o grande desafio hoje, pastor, em ministrar e ir nos campos missionários, o grande desafio não é as pessoas da localidade. Então, nós fizemos uma convenção lá no lugar chamado Cruzes, pertinho de Cinto Sé, no extremo seca, lá no sertão, lá no meio do nada. Eu faço lá no meio do nada mesmo, que lá assim não tem nada. Literalmente, eu sei onde é que é. Aquela seca. Então, o que acontece? Fizeram uma convenção lá, aquilo brota gente, que anda pessoa de 15 quilômetros, 20 quilômetros para assistir Num culto. sol. A hospitalidade do povo, assim, são conterrâneos seu. Gente, o povo do norte, que hospitalidade aquele povo tem. Cara, eu vou para lá e eu fico assim, gente, que povo diferenciado. E quase não tem nada, né? Quase É um não povo tem que não nada. tem quase nada e oferece tudo. Oferece tudo. O grande problema hoje, pastor, o grande desafio hoje do campo missionário, existe 2 coisas. A primeira, são pessoas que chegaram antes de nós, e eu vou explicar o porquê que isso traz um desafio para nós, por quê. E o segundo, que é o financeiro. Mas nós chegamos nessa região de Centro Sé, que é assim, o Centro Sé ele é banhado ali pelo velho Chico. Velho né? Chico. Mas essa região já é uma região mais afastada, fica mais ou menos 70, 80 quilômetros do velho Chico. Então, assim, ele não produz nada, não tem como. É a falta de água lá. Porém, pastor, o grande desafio é o seguinte: quando nós chegamos lá, que hoje nós temos um pastor presidente, que é o pastor Giovanni, que hoje, né, é o atual prefeito de Caratinga. É um cara que tem um caráter fora do comum, cara. É dolo, né? Ele assim, eu fiz a primeira viagem com ele, eu não imaginava, pensei assim, então ir pro sertão, chega lá, tem um quartinho, tem uma cama, tem algo. Não, chega lá, o cara joga um colchão pro chão afora. Uma esteira, não sei se o senhor pegou as esteiras. Nas esteiras pega muito, e na Amazonas eu não fui ainda. Ainda não? Não. Na minha cidade, o povo, quando vai fazer missão, ali eles têm as esteiras. Rapaz. E quando nós chegamos lá, pastor, eu achei algo muito interessante, porque aí o doutor Giovanni colocou aquele colchãozinho no meio do sapo. O sapo lá parece mais um gato de tamanho. Então, assim, o grande desafio é porque quando nós saímos para o evangelismo, e o doutor Giovanni levava, né, remédios, atendimento e tal, e fazia atendimento gratuito para esse povo. E quando nós chegávamos na casa para falar, nossa, tem um médico ali, nós tínhamos que falar, olha, mas não cobra nada. Por quê? Há um certo, quando nós chegamos lá, passou uma equipe de missionário antes de nós por um tempo lá. Eles levavam médico, porém, esses irmãos levavam médico e falavam assim, gente, a consulta é de graça, mas o cara ia lá fazer uma consulta e tacava nele um remédio de valor de 700, 800, 900, R$1.000 e não resolvia nada. Então, assim, quando nós chegamos com esse trabalho lá, o trabalho já estava meio que manchado pelas pessoas que passaram antes, entendeu? Então, assim, nós tivemos uma dificuldade, de tanto que nós chegávamos lá e falava assim, olha, o médico está atendendo ali, porém, nós não cobramos. Sério? E aí você vai conversar lá com o doutor Alain, que é o genro do pastor Giovanni. O pastor Giovanni, assim que terminava a consulta, ele falava, pastor, realmente nós não precisamos pagar? Não, meu filho, não precisa não, estamos aqui o remédio, estamos aqui a receita, se precisar, procura o pastor local, que de lá da nossa cidade mesmo, nós fazemos acompanhamento, nós tiramos as dúvidas. Então, assim, o evangelho no campo missionário, às vezes, deixa muito a desejar, porque às vezes vai pessoas como missionários E apronta. e apronta. Aí depois nós temos o trabalho de apresentar Jesus e tirar... E tem que se apresentar também. E apresentar. Então, assim, é um grande desafio. E o outro desafio hoje, pastor, que a igreja enfrenta muito, que é o financeiro. Hoje você chega no sertão, o senhor conhece a região, o senhor conhece, você vai ver que a necessidade não é só espiritual, também financeira. Hoje nós estamos construindo, existe assim uma história, não sei se o tempo aí já está favorável. Pode falar, pastor, fica à vontade. Aconteceu, nós chegamos semana retrasada
Eu ia até falar agora sobre isso. Vai embora. Nós chegamos semana retrasada do Nordeste, que nós conseguimos uma equipe, porque é o seguinte, a igreja El Shaddai, pastor, ela é uma igreja seguinte, ela é uma igreja missionária. E uma igreja que está em visão de reino, que é uma visão missionária, que tem a visão missionária, ela não é baseada em placas. Não. De tanto que hoje nós apoiamos um trabalho missionário que já é feito lá na Amazonas, que não é uma placa El Shaddai. Nós fazemos viagem para o sertão, dessa vez nós levamos com nós, já é a segunda ou terceira vez, um pastor aqui de Caratinga, que é o pastor Aguinaldo. Eu estou falando não que é bênção, meu amigo, meu irmão, o pastor Aguinaldo, da Assembleia de Deus Vale do Sol. Um cadeirante? Não, nós encontramos na festa de Vale do Sol, na igreja do Hernandes. Ah, sei quem é, Maltão. sei quem é. Aham. Ele está empenhado, é um pastor, Assembleia de Deus. Eu levei um menino comigo aqui da roça, de Santa Rita mesmo, ele é diácono da Assembleia de Deus. Então, assim, entrou com nós na construção e tal. Então, assim, nós visamos... Vocês estavam assim, construindo casa? É igreja. Ah, E o interessante, pastor, porque a seca do sertão é algo extremo, né? escandaloso. E a igreja chegou lá e comprou um lote, 10 por 30. Barato. R$ 1.500. É, Aí que dividiu ainda. é isso mesmo. É R$ 1.500. Então, o que acontece? Quando nós chegamos lá, qual é o desafio? Água. Aí tem um pastor que está na região, que é o pastor Rubens, veio do Pará, largou lá, é uma cidade confortável, muita água e tal, e veio para o Nordeste. Largou tudo, largou trabalho, ganhando o dobro, largou tudo, família, veio ele e a esposa para Sofrer. ali. E de repente o que nós fizemos? Nós foi para lá para fazer essa construção, porém, quando ele chegou lá, ele foi adiantar as A valas, fundação. né, a fundação, para quando nós chegar lá, a gente vai pegar um serviço adiantado para não ter atraso. Quando ele foi cortar o chão, o que ele fez? Estourou uma mangueira dentro do lote. Aí vai descobrir, há 10 anos atrás, o governo fez uma instalação lá e deixaram um cano perdido dentro do lote, que não tem serventia para ninguém, quer dizer, Deus já providenciou, na hora que ele bateu a água jorrou. Então, quer dizer, Deus já providenciou a água para nós naquele lugar. Quando nós chegamos lá, pastor, que aí nós temos o desafio seguinte, quando nós vai com esse trabalho missionário, às vezes nós levamos médico, às vezes nós levamos palestrante, levamos enfermeiros, levamos várias pessoas com remédio e tal, trabalho social, mas dessa vez a nossa missão era fazer essa obra, e às vezes assim, nós temos um grande desafio, porque lá é muito longe. Você vai fazer uma compra em Centro-Sé, que fica 80 quilômetros, você tem que pagar lá R$ 600 de frete para um caminhão pegar o material e deixar lá para você. E quando nós chegamos lá, nós conseguimos, Deus foi providenciando, foi conseguindo, o cara que era inimigo, os dois depósitos de material, os dois caras inimigos um do outro, um não tinha tijolo e nós ligamos para ele foi lá no inimigo para pegar o material, colocou dentro do caminhão dele para entregar para nós. Entendeu? Então, assim, parece ser coisas pequenas. Mas é Deus. Mas é Deus. Quando nós chegamos lá, o cara lá ele tem uma mina, não é mina, né? Mexe com garimpo. Ah, meu Deus. Mina mesmo. Né? Mina. Isso. Então, o que que... Mina? Continua, depois eu lembro. Daqui a pouco nós... Esqueci o nome que fala. Então é um garimpo, né? Onde o pessoal garimpa e tal. Então, o que acontece? Esse cara fez uns negócios lá, trocou um carro, e o que o cara faz em troca? Uma bitoneira. Aí, quando nós chegamos lá, de cara, uma bitoneira no meio do sertão. E Milagre já. Milagre. E nós começamos a trabalhar, ficamos lá 4 dias trabalhando, batendo concreto, batendo massa e tal. No último dia, pastor, eu sei que eu era o piloto da bitoneira. No último instante, já tinha bitonado pastor, alguma vez já? Sempre. Muitas vezes. Já tinha. Da construção civil, né? Ah, então. Eu sou velho de Pensei guerra. que tinha aprendido lá no dia. Não. Lá tem uns pastores nossos aí que, assim, não vou falar que era a primeira vez que eles trabalharam, porque eles trabalham muito, mas em escritório. Tem um missionário em Caratinga, tem o nosso pastor da pastoreada de Caratinga, o pastor Verânio. Os caras colocaram a mão na obra, o cara fizeram... Mas agora eu gostei dessa daí. Então, o trabalho missionário seus, muitas vezes, é pegar pesado. Pesado. Aí a galerinha tá pensando que ser missionário é botar uma Bíblia debaixo do braço, entrar no avião e glória a Deus. Pastor, nós temos um grupo de missionários que às vezes a gente vai para fazer a obra, nós temos médico. Já foi no Pará? Fui. Ano passado eu fui na Convenção do Pará. Pegou balsa?
Pastor, não. Me esqueci o nome daquele barquinho que eles dão. Não, Voador, acho que é voador. Nós lá em Marabá, nós fomos comer um peixe do outro lado, nós passamos numa balsa, mas assim... eu, na realidade, recebi um convite, né, para pescar no rio. Só que maior furada da vida, né? Nunca Tomou açaí? pesquei. Tomei. O verdadeiro, né? E pra Pará, pastor, e não tomar açaí, você não foi no Pará, né? Apesar que tem algumas trollagens lá, né? Que, assim, eles me trollaram também, que mineirinho cai em todas, né? Cai. Tem uma tal de manga tombada lá, que na próxima oportunidade eu vou falar sobre ela. Eu sei o que é o manga Mas tombado. hoje nós temos médico que vai pra lá, pastor, que trabalha. Eu tenho lá vídeo do pastor Alain, que é médico, que entra na obra fazendo... Conceituado em Caratinga, né? Sim. Mas o doutor Alain, tem dois doutor Alain em Caratinga, né? Tem o doutor Alain, que é genro do pastor Giovanni, e tem o doutor Alain mais velhos e tal. Mas, assim, são pessoas em Caratinga, assim, os doutor Alain, doutor Rosiane, doutor Giovanni, são pessoas requisitadas na cidade de Caratinga, e pessoas que chegam lá, pastor, vai fazer canteiro, vai plantar couve, vai carregar pedra, fazer cerca. E a obra missionária, pastor, tem muita gente aí achando que... É avião. Vou passear. Vai passear com nós, se quiser tem uma Mas vaguinha. o problema, pastor, perdão até o jeito que eu vou falar, mas quem prostituiu a obra missionária foi nós mesmos. Sim. Não tô falando nós, assim. Vem um cara de lá pra cá e fala assim, eu sou missionário. Me bota a pregar na sua igreja, e aí eu faço uma campanha, faço não sei o quê, faço uma cruzada, faço não sei o quê. Aí todo mundo aprendeu que obra missionária é um cara que vem, levanta 1.000, 2.000 reais, bota no bolso e vai embora. E tá esquecendo que missionário é aquele que bota a mão no arado, que vai pegar peso. Teve nós fizemos uma obra missionária, não sei se você conhece. Jiquié. Sim, já passei. Passou, eu né? Não conheço, não. Aí tem a zona rural de Jequié. Sim, Feio que dói. Guaratinga. já ouvi falar. O lugar terrível. Feio. Eu vou muito, mas é feio. O lugar é feio. Muito feio. E ali nós fomos pra Jequié. O pastor me liga. O senhor vem pregar? Vou. Preguei e tal. Aí ele tava com 2 pregadores. Os outros 2 foram embora e eu fiquei com ele. Aí ele, vamos comigo na zona rural. Aí o que você entende com zona rural? Lugar verde. Bonito. É alimentação fácil. Aí nós foi. O cara, pra nós pregar, para ele, nós tivemos que cuidar do porco dele. Porque ele tava cuidando, lavando porco, Sim. limpando os porcos. Eu não sei se você já viu, mas o passarinho bica em cima do toicinho do porco, de vez em quando. Aí ele pegava o barro branco e tinha que passar em cima do porco. Ele aceitava nós pregar se nós ajudássemos a cuidar do porco dele. É um desafio. Ele não cuida, não. E ele fala, cuida, não, se não pôr a mão no tempo. porco, eu não posso te ouvir. E a gente ia passando a mão no porco, barrinho branco, e ele olhando pra ver se não tava errado o serviço ainda. Então, eu falo com a galera. Quer pregar? Vai pra um lugar desse. Pastor, a grande realidade, pastor, que o campo missionário tem muitos desafios. Na realidade, até um dia um amigo falou, se estiver precisando de um missionário nos Estados Unidos, eu estou pronto para ir. Porque na realidade, pastor, nós colocamos hoje, eu acho assim, não somente pastor, missionário, hoje estão colocando muito como status. Mas igual a galera fala assim, tô doido pra ir pros Estados Unidos. Vai ser missionário nos Estados Unidos, vai. Vai a Portugal. Vai pros Estados Unidos ser missionário. Tem um rapaz, amigo meu, ele foi pros Estados Unidos e tá trabalhando com missão. Ele falou que o que ele mais recebe é pessoa armada, puxar arma pra ele, satanista, e botar ele pra fora. Sim. Então, assim, o cara tá pensando que ser missionário nos Estados Unidos é ir nas grandes igrejas. Ganhar dólar, né? E não é. Ser missionário nos Estados Unidos é passar raiva. Sim. E não é vai pra Portugal. Começa um culto em Portugal com 10 pessoas e deixa o governo bater na porta. Você vai preso. Porque eles vão pensar que é atentado terrorista. O povo não consegue entender isso ainda, não. Sim. Então, pastor, na realidade, eu acho que... Eu costumo dizer o seguinte, se eu pudesse, às vezes a gente fica meio limitado, né? Eu gostaria de pegar toda a minha igreja e levar para o campo missionário. Aí virava crente mesmo. Eu falo isso, pastor. Quando eu volto, nós fizemos essa viagem agora, foi Deus na ida, Deus na estadia, Deus na volta. A gente volta mais crente, pastor. Volta mais crente. Você encontra desafios, você encontra abraços. No dia, antes da gente sair, vi uma criança... Já comeu tripra fitra? Não, lá não. Não?
Enquanto você não comer uma tripinha frita, o senhor não sabe o que é bom. Eu O senhor nunca comi comeu, algumas não? coisas, Tripa? Não. Tá. Já fui pra buchada. Não, pode ficar cegado. Já fui pra buchada. Mas aí Eu vou ter o prazer de ir lá na minha região pregar E me convida. e vou te convidar. Eu vou arrumar uma vaga pro senhor ir comigo. É quente. É. Quente. Lá nós temos algum desafio com a alimentação. Não cheguei na tripa ainda, mas já fui na buchada. Você gosta da tripa? Olha lá, ó. Tripa. A buchada ela não gostou, não. É. Mas da tripa ela gostou. Lá nós aprendemos a comer coelho. Lá, Não, coelho é o mais gostoso. É o mais gostoso. Então, assim, Hoje não pode mais, mas antigamente nós tínhamos tatu. Hoje não pode mais, não. Mas na nossa época tinha. nós estamos ao vivo. Não pode É, falar não. Não, hoje não pode. que- Vai pro norte, pastor. Não, hoje não pode mais, não. Não pode mais, não. Pastor, esse povo do norte come tudo, pastor. Capivara, tinha capivara, o Pastor, tatu. lá na região, o forte deles é o mocó. Não sei se você Mocó. já comeu. Já. O forte é o mocó, que é um roedor, né? Lá é o forte deles, eles comem muito. O senhor ainda vai pra Amazonas, você vai comer o bicho de pau. Eles pegam o pau Pastor, assim, puxam uma eu, tipo Eu uma. vou ser sincero, eu não pretendo comer, não. Você vai ver. Mas a gente Eu fala, fui missionário, eu sei o que é isso. a gente fala assim, pastor, mas o que acontece? Por amor à obra, a gente faz de tudo. Eu estava até concluindo o que eu estava falando. Quando eu estava despedindo para vir embora, uma criança correu, me abraçou e chorou e falou assim: que pena que vocês estão indo embora. Meu Deus. Um jovem pastor, já casado, com filho, nós tivemos lá, ele olhou para mim e falou assim: pastor, na toda a minha vida, foram os dias melhores que eu tive. Meu esses dias Deus. que vocês estiveram aqui. Então, pastor, tem coisas que para nós não tem preço, pastor. Você chega, cada casa, cada abraço, eu acho assim, a gente encontra cada história, cada situação. Então, assim, hoje eu sou extremamente apaixonado com aquilo que eu faço. Isso a gente não faz, pastor, por dinheiro, a gente não faz por status. Aquilo que você faz lá, às vezes a gente posta, né? Porque tem muitas pessoas que E tem que postar. a pessoa está lá contribuindo, mandando oferta, a gente mostra esse trabalho lá. Pastor, mas o que a gente vive no campo missionário, a gente não tem preço. palavras. Tem não. Não tem. Tem cada situação. Eu cheguei numa casa, pastor, que a mulher parece que a família ali mexe com macumbaria e tal. Não sei o Pouca, quê. ali não tem não. Quase não tem. Aí o interessante é que nós estávamos fazendo um culto num lugar chamado Lages, Conheço. e nós passamos na casa e fizemos alguns convites e tal. Aí falou, nós viemos a 1.600 quilômetros tal, para fazer um Andamos culto pouco. aqui e tal. E nós queríamos convidar vocês. Pastor, a família mexia com macumbaria, porém, tinha um menino de 12 anos que é neto deles. Quando nós chegamos, ele falou assim, olha, eu tenho um neto e o menino o bichinho ele é danado. Eu falei assim, mas como assim? Ele é crente. Que eles arrastam, né? Aí, Ele rapaz, é crente. aí quando nós chegamos lá, o menino chegou numa bicicletinha, pastor, pedalando 15 quilômetros. E os seus avós, que dizem que mexem com macumbaria e tal, eles estavam também, foi pessoal, olha, vocês andaram tão longe para falar de Jesus para nós, por que eu não posso vir 15 quilômetros? Eu cheguei, pastor, assim, perto da criança, e fui de fato, não, cara, isso para mim foi emocionante, porque eu fiquei envergonhado com o que eu falei pro menino. Eu falei assim, rapaz, você andou 15 quilômetros no meio desse monte de pedra, meio de favela. Favela lá é aquela árvore espinhenta, né? Você vê aquilo, eu falei, você andou, você tem coragem de sair uma distância dela para vir no culto aqui? Ele olhou para mim e falou, pastor, Jesus não teve coragem de morrer na cruz por mim, por que eu não teria coragem de fazer isso? Meu Deus. Pastor, eu fiquei sem palavra com ele. Eu vou ser sincero, eu fiquei envergonhado com ele. Por quê? Rapaz, eu olhei, cara, ele falou assim, rapaz, Jesus, ele morreu, ele teve coragem. Por que eu não deveria ter coragem de fazer isso? Aí depois eu fiquei sabendo que ele anda na média de 70 quilômetros de bicicleta, vai para a cidade de Santo Sé para pregar na praça. Pastor... E tem que ter coragem de pregar Santo Sé, tá? Pastor, vou falar um negócio com o senhor, pastor. Nós da nossa região,
Nós temos um grupo de pastores, pessoas folgados, pregadores que não Acomodado, não pastor. vai de uma cidade no outro, acha Vai não. longe. E Pastor, se ir, tem uma exigência. rapaz, Vou falar não, mas aqui eu convidei uma jovem pra cantar aqui, que é tanta de exigência que ela fez e... fora do padrão de capacidade da gente de trazer. Umas né? exigências que, meu Deus do céu, não, eu vou, tem que ir, tá. Não, eu só vou se me dá X de oferta. É sério, aconteceu aqui. Eu vou se me dá R$350, mas não sei o que. Eu falei, gente... É difícil, né? Ué, e aí, será que se não dá esse valor, Deus vai deixar de falar com a pessoa? Não que a igreja não precisa Não, ajudar. sim, lógico, Quem vem mais, lógico. eu coloco, perdão, até o que eu falo. Quem dá preço é mercadoria. Lógico. E mercadoria você pode exigir dela o que você quiser. Eu tenho um amigo, eu creio que o senhor conhece, que é o pastor Newton Jorge. Demais Ele do já- Gideões. O cara é meu amigaço. É mesmo? Ele tá pastoreando agora aqui Lá em Linhares. Linhares. Espírito Santo. Sim, amigão meu. Eu um dia liguei Pergunta pra ele, ele, sou o pastor Nilton, o senhor conhece o pastor Tiago? Eu ia falar o doido, meu doido preferido. Eu um dia falei com ele, pastor, ele tá assim, ô meu pastor, deixa eu falar um negócio com o senhor, eu não coloco preço. Eu sou fã dele. Aí eu falei assim, pastor, mas não, eu falei assim, meu irmão, quem coloca preço é prostituta. Ele falou a mesma coisa comigo. Nós somos a noiva. Entendeu? Nós somos a noiva, nós não colocamos preço. Outra coisa, a prostituta coloca preço para dar alguns minutos de prazeres. Nós somos a noiva, nós não colocamos preço. Nosso horário tá indo embora, mas eu tenho que contar um testemunho dele. Depois eu vou ter que fazer o corte e mandar pra ele, porque homem de Deus demais. O pastor Nilton, eu trouxe ele pra pregar na nossa igreja. Ela tava em cima de uma laje. E aí eu convidei ele pra vir ministrar. Ele tava com o pastor Verânio, eu acho, se não me engano. Não tenho muita certeza nele. Fui pregar, eu sei que ele foi dar uma palestra, porque lá como o estilo deles é mais diferente, eu fui dar uma palestra. Aí eu convidei ele. Falei, pastor, o senhor vem e tal, que eu já conheci ele há alguns anos? Vou. Na mesma data que ele pregou nos Gideões, eu preguei também. Então nós acabou criando afinidade. Eu convidei ele. Falei, vem. Aí eu falei, pastor, eu não tenho condições. Aí ele falou, senhor, eu não estou te pedindo nada. Me deu até uma resposta no dia. Eu não estou te pedindo nada, não. Hein? Eu creio na providência de Deus. E aconteceu algo inusitado. A igreja nossa estava passando uma dificuldade financeira tão grande, mas tão grande. No dia que ele ministrou, nós conseguimos levantar uma oferta para ele. Algo sobrenatural. Conseguimos pagar 2 meses de aluguel no dia que ele ministrou. E a igreja estava passando dificuldade até que ele, mas nós conseguimos pagar 2 meses num dia que ele ministrou. Aí eu entendi, falei assim, a diferença de quem impõe valores Sim. e de quem não impõe está aqui, ó. Deus, através da vida dele, levantou uma bênção para a igreja, uma oferta para a igreja, e ainda, aí na hora que eu fui falar com ele, pastor, entrou X, eu falei com ele pro valor que entrou. Entrou X. Aí ele falou, faz uma coisa, quanto é o aluguel da igreja? A pergunta dele para mim, quanto é o aluguel da igreja? Eu falei, tanto. Tira o aluguel da igreja. Rapaz. Eu, não, pastor. Não, tira o aluguel da igreja. Aí eu tirei um, ele falou, não, dá pra você pagar 2. A oferta, eu posso até falar, foi R$500. Toma, pastor. Ele falou, ainda tá muito ainda. Eu falei, rapaz, ele me surpreendeu. Aí eu vejo pessoa de vez em quando aí que não entendeu isso ainda. Pastor Newton, ele é diferenciado. Ele é. Ele é diferenciado. Eu já tive o prazer de receber alguma coisa. Imagina um homem pra você, nossa, receber Doido. Rapaz, pra você receber ele, o que o cara faz? Houve uma situação... Ele comeu na sua casa? Não foi não. Mas aqui... Aí, Ana, aí não sabe de nada. Nós morava no morro lá no alto. Ele subiu com nós pra comer pizza. Rapaz, ele é diferenciado. Ele é. Eu, quando ele teve em Santa Rita, houve uma situação, porque é o seguinte, o pastor, na época, não era eu veio a meu convite e tal, mas na época que ele esteve lá, houve uma situação mais ou menos parecida, porque ele foi pregar em Santa Rita, eu peguei e dei uma oferta a ele, uma oferta bem significante para ele, e o meu pastor na época falou assim, Elias, fala com ele que eu vou abastecer o carro dele, vou completar o tanque do carro dele. E ele pegou, foi e falou assim, aí eu fui falei com ele e tal, falei assim, eu acabei de abastecer o meu carro, não preciso de abastecer de novo. Eu falei, pastor, mas... não, tudo bem, vou falar com o meu pastor. Eu falei com ele, então o meu pastor insistiu. Falei assim, olha, então fala com ele vai ficar na região. Quando ele for embora, ele pega comigo que eu quero abastecer o carro dele. Pastor, ele foi embora, ele tem uma família que lá de Mutum, Ipanema. Tem. Aí ele pegou, foi... Parente da esposa dele. Isso. Aí ele ia cumprir uma agenda, porém, na semana que ele ia cumprir essa agenda, ele gripou.
E foi na época da pandemia. Então ele não podia ir, porque como eu estou gripado, já era um sintoma do Covid. Aí ele não pôde cumprir as outras agendas. Aí eu liguei para ele, pastor, e aí, pastor, tu quer? Aí ele falou assim, meu irmão, isso é de Deus. Por quê? Eu estava dependendo de cumprir essas outras agendas para mim abastecer meu carro para voltar. Então, se Deus providencia para ele tem um coração, cara, fora do comum. Pastor Nilton é uma bênção. Fora do comum. Pastor, estamos chegando ao final. Deixe suas conclusões finais. Vou te convidar novamente. O senhor falou que falava pouco, nós falou 1 hora e quanto? Rapaz, Tá vendo? e tem mais assunto, Não, dá então- para continuar. Então nós... Pastor, eu quero concluir tudo isso que nós estamos falando. É o seguinte, nós estamos falando do desafio, né, de ser pastor. É um desafio do dia a dia e tal, mas na realidade, da próxima vez, vamos falar o lado bom de ser pastor também. Não, mas né? essa de desafios para mim foi a melhor até hoje, tá? Eu gosto, assim, esse desafio é algo que nós fazemos não por peso, nós fazemos por amor. Cada desafio que nós temos, cada objetivo que nós alcançamos, isso para nós como pastor é muito gratificante. Você poder olhar para a igreja e ver que ali está um resultado de um trabalho que você está exercendo. E a palavra para finalizar, pastor, eu quero já agradecer ao senhor, né, por esse convite, pela família, pela igreja, que Deus continue abençoando o senhor. E também aquelas pessoas que estão nos assistindo aí, que vai nos ver aí na próxima semana. Quero deixar uma palavra para eles que não desiste, entendeu? Não desiste. Tem a Bíblia como uma regra de fé. Sabemos que muitas das vezes existe pessoas que às vezes ferem a honra da pessoa, existe muitas pessoas feridas, machucadas, né, nessa caminhada, porém Jesus é aquele que cura as nossas enfermidades. Então Jesus ele deixou para nós a receita, né? Nós temos a palavra do Senhor, nós temos a receita, nós sabemos onde buscar, e eu tenho certeza que Deus vai capacitá-lo e fazer. Então a palavra continue em frente, continue seguindo essa jornada, que breve Jesus ele vai nos buscar. Deus abençoe. Sua igreja fica onde? Santa Rita de Minas, Rua Coronel Galdino Pires, 120, centro da cidade. Dia de culto? Dia de culto é quarta-feira, às 19h30. Temos nossa escola dominical no domingo, né, às 9 horas, e também o nosso culto à noite, às 19h30. Então são 2 dias por semana. São 2 dias por semana. Você aí, lá de Santa Rita, região, vai lá visitar. Tenho certeza que ele vai te receber de braços abertos. Com certeza. Uma hora dessa eu tô querendo lá visitar também. Aí o Shaddai hoje é uma família, pastor. Nós somos uma família. E cada pessoa que chega lá, independente de qual seja a igreja, ele vai se sentir em casa porque nós somos uma família. Glória a Deus. Vamos lá visitar qualquer hora dessa, uma quarta-feira? Vai ser um prazer. Sentar no banco e dar glória a Deus com o senhor. Glória. Tá bom? Eu agradeço. Que nós sabemos que todo grande propósito começa em meio a uma conversa. Até o próximo episódio, se Deus quiser.